Cristo, ele pode ser o maior pecador, mas ele naquele momento, Deus dá a graça para o sacerdote de, em nome da igreja, perdoar os nossos pecados. Porque senão eles ficam retidos, não é? Nós temos que caminhar pelo caminho ordinário das coisas. Deus deixou a igreja como continuação da obra de Jesus. Deus deixou o sacramento da reconciliação. É claro que, gente, toda hora a gente pede perdão a Deus, né? Dos pecados leves, é uma impaciência. O próprio ato penitencial da missa perdoa os pecados veniais, mais leves, né? Mas eu tenho certeza que todos nós temos muitas coisas sérias a confessar ao sacerdote e receber o perdão de Deus e se reconciliar com Deus. Não tem coisa mais linda do que a gente sair do confessionário com a alma lavada. Coisa linda. E aí nós estamos de novo firmes para continuar a nossa caminhada espiritual de fé, não é? E o batismo, gente, que é o fundamento de toda a vida cristã, é o nascimento para a nova vida, ele é o primeiro e principal sacramento para o perdão dos pecados. Eu vou ler também no Catecismo algo muito bonito que fala sobre o perdão dos pecados no batismo, na página 351. Eu estou vendo que vocês estão sem catecismo, hein? Quem que está? Só eu estou com catecismo, é? Ah, mas vocês... Nós precisamos ter o nosso catecismo. Eu gostei quando o fundador veio acompanhar a pregação do Heraldo, ele estava com o catecismo dele lá, eu quero acompanhar no catecismo. Olha que exemplo bonito, né, gente? Então a gente precisa seguir esses exemplos importantes, né, para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé. Isso é muito importante, né? Comprar o catecismo, se alguém tiver alguma dificuldade, viu, gente? Pode falar que a gente consegue aí o catecismo. Olha lá, na página 351 diz assim: pelo batismo, todos os pecados são perdoados. O pecado original, o pecado dos nossos primeiros pais, todos os pecados pessoais, bem como todas as penas do pecado. Porque o pecado deixa uma marca em nós. É como a gente faz às vezes uma cirurgia, um machucado, a gente é curado, a gente trata, vai ao médico, de repente sofre uma cirurgia, mas fica aquela marca, não fica? Muitas vezes uma cicatriz, alguma marca, o pecado deixa uma marca em nós, não é? Com efeito, naqueles que foram regenerados, não resta nada que os impeça de entrar no reino de Deus, nem o pecado de Adão, nem o pecado pessoal, nem as sequelas do pecado, das quais a mais grave é a separação de Deus. Então, no batismo, há o perdão dos pecados pessoais, o pecado original, não é? E as penas do pecado. Olha que lindo. Por isso, quando a pessoa é batizada, a criança ou o jovem, ele fica puro, né? Uma vez, já contei isso daqui, mas marcou muito, um sacerdote que estava procurando a mãe e o pai da criança que foi batizado e não se achava porque precisava fazer uma homenagem. E quando o padre foi procurar, subiram no andar de cima, estava lá a mãe e o pai ajoelhada diante da criança e dizendo assim: nós estamos adorando a Deus, a Santíssima Trindade que está no nosso filho. Porque ele foi batizado e recebeu o Espírito Santo. Pela graça do batismo, além do perdão dos pecados, a criança recebe o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Ela é incorporada ao corpo místico da igreja, que é a igreja, o corpo místico de Cristo. Cristo cabeça, nós somos os membros desse corpo místico, né? E aí nos tornamos também co-herdeiros com Cristo, herdeiros do reino do céu. Que coisa linda, né, gente? Vocês já imaginaram que grandeza, quão maravilhoso é o nosso batismo? Tanto é que muitos pregadores, sacerdotes nos ensinam que nós devemos guardar a data do nosso batismo e celebrar também como um dia de festa, não só um aniversário natalício, mas celebrar também o dia do nosso batismo. Que lindo, né, gente? Em Romanos capítulo 6, versículo 4 diz assim: fomos, pois, sepultados com Cristo em sua morte, pelo batismo. Então, pelo batismo, nós somos sepultados com Cristo na sua morte, na morte de Cristo. Como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitamos, para que também nós ressuscitemos para uma vida nova com Ele. Então, pelo batismo, nós somos mortos para o pecado, como Cristo morreu, mas pela glória do Pai Ele ressuscitou, e também nós assim somos chamados a viver essa vida nova em Cristo. Todo aquele que está em Cristo é o quê? É uma nova criatura.
E nós sabemos, gente, que ao falar de perdão mexe muito com a gente, né? E o perdão, ela pode dizer assim que é a face mais bela do amor. O perdão é a face mais bela do amor. Vamos repetir isso? O perdão é a face mais bela do amor. Vamos pegar a Bíblia eu sei que vocês estão, né? A Bíblia no Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo 25. Evangelho de São Marcos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Nós estamos lendo com a igreja o Atos dos Apóstolos, também que é tão bonito, né, gente? É um livro que me encanta muito, é o Atos dos Apóstolos. Comecinho da igreja, a evangelização, mas que linguagem fantástica, né? Olha, Marcos, capítulo 11, versículo 25. Acharam? Marcos 11, 25. Marcos 11, 25. Olha lá. E quando, Jesus estava ensinando, né? Tendes fé em Deus, em verdade eu vos declaro, todo aquele que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que se sucederá tudo isso, obterá esse milagre. Estava falando do poder da fé, o poder da fé e da oração. E no versículo 25, olha que o Senhor nos ensina. E quando, o quê? Vamos ler junto. E quando vos puserdes de pé para orar, perdoai se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Mas, olha que importante agora, hein? Vai chacoalhar com o nosso coração agora. Mas, se não perdoardes, tampouco vosso Pai, que está nos céus, vos perdoará os vossos pecados. Palavra da salvação. Vocês viram que forte? Glória ao Senhor, que forte, né, gente? Se nós não perdoarmos as ofensas que os homens nos fizeram, que as pessoas nos fizeram, tampouco vosso Pai nos perdoará. Porque Deus é amor. E sendo amor, Ele sempre nos perdoa, não é? A maior prova de amor foi que Ele enviou, na plenitude dos tempos, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça jamais, mas tenha vida eterna. Porque o Pai enviou seu Filho para salvar a humanidade. Se Jesus não viesse, nós não teríamos salvação. Se Jesus não morresse na cruz e não ressuscitasse, o homem não teria salvação. Mas Jesus, através dessa obra de redenção, Ele abriu o céu de novo para nós. Então, nós precisamos agora reconhecer que somos pecadores, que temos pecados, que precisamos, sim, do perdão de Deus, e também precisamos da graça do Espírito Santo para que nós perdoemos outras pessoas, para que o Pai nos perdoe também. Quando Jesus estava na cruz, Ele disse: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Assim que nós temos que dizer para as pessoas que nos machucam, que nos prejudicam financeiramente, que nos caluniam: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aí sim nós vamos ter essa decisão de perdoar, porque o amor ele brota do perdão, não é? Em João capítulo 1, versículo 8 diz assim: se dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se reconhecermos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a iniquidade, de todo o mal. Primeiro ponto, reconhecer que somos pecadores, né? Tem gente que fala: mas eu vou confessar o que eu não tenho pecado. Tem, todos nós temos, e muito, né? E às vezes até grave, né? Uma coisa importante que a gente tem sempre em mente: se a gente falta a missa ao domingo, domingo é o terceiro mandamento, guardar domingos e festas, é o dias domini, dia do Senhor. É um pecado grave com Deus. Para nós que caminhamos firme com Ele, que já somos batizados, participamos, temos a consciência disso, né? Não vamos falar para uma pessoa que está distante da igreja, da palavra de Deus, né? Porque o pecado ele é muito ligado àquilo que se tem de consciência, né? Daquilo que se sabe.
Então, reconhecer-se pecador, reconhecer-se e buscar a confissão. Santo Agostinho fala uma coisa linda, eu já falei para vocês a importância da reconciliação, do sacramento da penitência. Diz assim Santo Agostinho: se na igreja não existisse a remissão dos pecados, não existiria nenhuma esperança, nenhuma perspectiva de uma vida eterna, de uma libertação eterna. Olha, demos graças a Deus que deu à sua igreja tal dom. Damos graças a Deus que Deus deu o dom do sacramento da reconciliação a nós, pobres miseráveis, pobres pecadores. E temos essa graça de sermos batizados, né? Termos feito a primeira comunhão, irmos ao sacramento da reconciliação, quantas vezes for necessário. Uma vez por mês, uma vez por semana, mas com sinceridade no nosso coração, de uma maneira objetiva, com o arrependimento, porque preciso do arrependimento. Eu vou me confessar, e aí vou me esforçar para não cair mais naquilo. Não preciso me confessar aquele pecado que eu errei. Prejudiquei alguém no trabalho, me arrependi, tentei ajustar as coisas, né? Porque é importante essa emenda, porque não é só me confessar, eu preciso agora reparar aquilo que foi prejudicado, foi feito, não é? Mas eu não vou confessar de novo, né? Então eu tenho essa graça. Então precisamos nos abrir ao perdão. Eu tenho uma graça muito linda do perdão. Toda vez que eu prejudico uma pessoa, é difícil a gente, claro, mas a gente às vezes fica chateado com alguém, fala uma palavra dura, no trabalho, em algum outro lugar, eu tenho a graça, às vezes eu penso, não vou ver aquela pessoa. Deus coloca a pessoa na sua frente, na minha frente. Eu consigo reconciliar e pedir desculpa, pedir perdão para aquela pessoa. É algo fantástico, gente. Você imagina uma pessoa que você não espera mais ver, a pessoa aparece na sua frente. Aparece na sua frente um telefone, um contato, e você tem a chance de reconciliar com aquela pessoa. Porque você rezou para a reconciliação com aquela pessoa. É importante isso. Reze pedindo. Deus prepara tudo. Deus vai preparar o melhor momento de você pedir perdão para aquele familiar seu. Ou talvez você até tenha razão, mas você vai lá reconciliar com ele, com ela. Precisamos nos abrir ao perdão. Para um dia termos a vida eterna. Vamos falar um pouquinho sobre a ressurreição da carne. Agora o nosso formato de grupo de oração ele mudou um pouquinho. Agora é meia hora de pregação. Então, já falamos um pouquinho do perdão dos pecados, a graça do perdão nas nossas vidas, né? O amor, ele brota do perdão. Sem o perdão também, nós não conseguimos dar passos na fé. Muitas pessoas estão presas espiritualmente, não dão passos na fé, não conseguem rezar, não conseguem manter uma fidelidade na missa domingo, num grupo, na oração, porque elas estão presas por falta de uma boa confissão. Estão presas, amarradas, porque julgam não precisar, julgam que eu me confesso direto com Deus, tem medo de se confessar. Não, vamos ao sacerdote. Quantas vezes for necessário, com arrependimento, com sinceridade, busquemos uma reconciliação com Deus através do sacramento da reconciliação. Ressurreição da carne, gente. Ressurreição é voltar à vida. Tá certo? Em Romanos 8:11 diz assim: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus, o Pai, né, dentre os mortos, dará a vida aos vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito que habita em vós. Tá certo? Então, ressurreição da carne. O termo carne, gente, ele significa o quê? Ele designa o homem na sua condição de fraqueza, de imortalidade. Então, nós juntamos ressurreição da carne, significa que após a morte, não haverá somente vida na alma imortal. Não somente, mas os nossos corpos mortais readquirirão vida. Readquirirão vida. Voltarão à vida de uma forma gloriosa, a gente vai ver aqui. Entenderam, gente? Então, Jesus sempre ligava a ressurreição à sua própria pessoa. O que Jesus falou para Marta? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Tá certo, gente? Por isso que, se nós esperarmos, colocarmos a nossa confiança em Cristo somente para essa vida, nós vamos dizer como Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, 19. Se é para esta vida que colocamos a esperança em Cristo Jesus, somos de todos os homens os mais dignos de lástima, de compaixão. Não, nós temos a esperança na verdadeira vida, que é a vida eterna, não é? A morte é apenas o término de uma vida terrena, de uma vida passageira, para um dia nós estarmos com Deus eternamente.
Não é verdade? Coisa linda. Por isso que nós precisamos já construir a nossa vida eterna aqui. Depois que morreu, não vai ter jeito. Né? Deus nos julgará no amor, mas na justiça também. Tá bom? Então, quem ressuscitará, gente? Olha o que o catecismo explica. Na morte, que é a separação da alma e do corpo, o corpo ele cai na corrupção, ele vira pó. E a alma vai ao encontro de Deus, ficando à espera de ser novamente unida ao corpo glorioso. Então nós vamos ressuscitar com um corpo espiritual, um corpo glorioso, e unir a nossa alma para reinar com Deus eternamente. Deus fará isso na sua onipotência, em virtude da ressurreição de Cristo. Todos ressuscitarão, como diz João 5,29. Os que tiverem feito bem, sairão para a ressurreição da vida. Os que tiverem feito mal, para serem condenados. De que maneira? Como Cristo ressuscitou com o seu próprio corpo, né? Quando ele apareceu para os apóstolos, vedes minhas mãos, sou eu, né? Da mesma forma nele, todos ressuscitarão com o seu próprio corpo, que tem agora. Porém, esse corpo, é o que eu falei, será transfigurado. Será agora um corpo de glória, um corpo espiritual. Como diz a oração eucarística, uma das orações eucarísticas, o Duque é ministro, a Solange, tem alguns ministros. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Que coisa linda, né, gente? Então a morte, gente, para o cristão não é o fim. É o fim do quê? De uma peregrinação terrestre. Um tempo de graça e de misericórdia que Deus nos oferece aqui na terra para fazermos a vontade dele, para cumprirmos o plano divino. Tá certo? Então precisamos sim construir a vida eterna aqui. Por isso que nós não podemos acreditar nada que se fala de reencarnação. A palavra de Deus diz em Hebreus 9, 27, os homens morrem uma vez só, e depois haverá o juízo, que é o juízo particular. Então, nós temos apenas uma vida para fazer o bem, para amar as pessoas, para seguir a Jesus, não é? Para perdoar. E um dia, no fim da nossa peregrinação, somos peregrinos aqui, estarmos com Ele. Eu gosto muito daquela passagem, né? Coisa que os olhos nunca viram, né? Nem o coração imagina. São os bens que Deus tem preparado lá no céu, para aqueles que o amarem já aqui na terra. Já fizeram a experiência, como nós fazemos aqui um pedacinho do céu. Sagrada Família é um pedacinho do céu aqui na terra. Não é verdade? Então a morte para o cristão é um caminhar para o encontro de Jesus, para a entrada na vida eterna, tá bom? Então, gente, a partir do momento da morte, temos o nosso juízo particular, que é a retribuição eterna para a nossa alma. Entendeu? Então, seja para uma purificação, seja para entrar de imediato nas alegrias do céu, ou para condenar-se imediato para sempre. Então, céu, inferno e purgatório não é história em quadrinho, mas é uma realidade profunda, maravilhosa, real, que tem que mexer com os nossos corações. Hoje não se fala mais de inferno, não se fala mais de pecado, precisa. Nós precisamos saber, gente, o que é o céu. O céu é uma felicidade suprema e definitiva. Não é? Aqueles que morrem na graça, na amizade de Deus e estão completamente purificados, eles vivem para sempre com Cristo. Não é? É a vida perfeita com a Santíssima Trindade, com Maria, com os santos. Que coisa linda, né? Que maravilha. Então, o céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem. Nós fomos destinados para o céu. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, você é destinado para o céu. Nós somos destinados para a eternidade com Deus, para o céu. O céu é o estado onde a alma experimenta a felicidade suprema e definitiva. Imagine gostoso chegar lá com os nossos irmãos de comunidade, com a Virgem Maria, com os bem-aventurados. Que coisa linda, né, gente? Então, nós precisamos fazer de tudo nessa vida para garantir o céu. São Paulo fala, vocês não têm ainda lutado, resistido ao pecado até o sangue. Nós precisamos resistir firme na luta contra o pecado até o sangue, para viver a santidade aqui na terra, para buscar uma vida de oração. Vai rezando seu terço para o trabalho,
Vai conversando com Deus, vai louvando em casa, em vez de ver aqueles programas onde você só sai sangue, procura ouvir uma pregação, uma coisa boa. Tem muita coisa, porque nós vamos nos abastecendo de Deus, enchendo de Deus, enchendo de Deus. Amém? Olha, tem mais 2 minutinhos, vamos correr. Agora, nós falamos do céu, que é essa alegria suprema e definitiva. Agora, o purgatório, o que é o purgatório? O purgatório são aquelas almas, aquelas pessoas que morreram na amizade de Deus, mas ainda não têm uma purificação completa para entrar na presença de Deus. Porque para entrar na presença de Deus é preciso ser santo, não é? Deus é santo, santo, santo. Então, essas pessoas passam, depois da morte, embora tenham a sua salvação garantida, elas passam, depois da morte, por um processo de purificação, para o quê? Para atingirem a santidade necessária para entrar no céu. Para entrar no céu. Então, precisam dessa santidade necessária para entrar no céu, na comunhão com Deus. Tá certo? Isso é muito importante a gente saber. E o inferno, o que é, gente? O inferno é longe de Deus, é a alma experimentar estar longe de Deus, é a separação de Deus, né? E o inferno, gente, é um estado de autoexclusão, viu? Não é que Deus quer, não. Deus dá muita oportunidade para a gente se converter, para a gente se salvar. Quantos meios de salvação Deus nos dá? Deus nos dá a igreja, os sacramentos, a comunhão, a confissão. Deus nos dá a Nossa Senhora, a gente poder se aproximar de Maria, que é um caminho certo de salvação, de poder rezar o terço. Deus nos dá a palavra dele, que ao lermos a palavra nós fazemos uma experiência forte com Deus. Deus nos dá a comunhão dos santos, homens que viveram a amizade com Deus, homens que foram exemplos para nós, de seguimento radical de Jesus, de viver o evangelho na sua mais íntima profundidade. Que coisa linda. Então, o inferno, gente, é um estado de autoexclusão, né? Onde a alma estará longe de Deus para a eternidade, gente, né? Então, agora, isso acontecerá na ressurreição. A ressurreição dos mortos acontecerá no juízo final. No juízo final. O que é o juízo final, gente? Vamos ver se vocês lembram do catecismo. O juízo final acontecerá por volta da segunda vinda de Jesus, né? Onde ele separará as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda, né? Onde o Pai dará em Cristo Jesus a palavra final de toda a humanidade. E há uma renovação, depois haverá uma renovação, céus novos e novas terras. Que coisa linda, gente. Deus enxugará todas as lágrimas, pois não haverá mais morte, nem luto, nem clamor, nem haverá mais dor. Sim, as coisas antigas passaram. Deus será tudo em todos. Que lindo, gente. Vamos ajoelhar, quem pode, diante de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Glória. Isso, canta bem bonito, glória. Glória, glória, glória. Canta com a alma. Glória a Jesus, o Senhor, ao Cordeiro de Deus, ao nome sobre todo o nome, a Jesus, o Senhor, ao Cordeiro de Deus, ao nome sobre todo nome. Glória! 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 Glória!
glória a Jesus, o Senhor, ao Cordeiro de Deus, ao nome sobre todo o nome, a Jesus, o Senhor, ao Cordeiro de Deus, ao nome sobre todo o nome, ao nome sobre todo o nome, ao nome sobre todo nome. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Vai fazendo a sua oração com Jesus. Olha para Ele. Vai rezando para Ele tudo aquilo que você ouviu desta pregação. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós te agradecemos, Senhor, porque nos deixastes a igreja, nos deixastes os sacramentos, como continuação da tua obra, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos deixa o supremo bem da igreja, que é a tua presença eucarística, a tua presença real na Eucaristia, com o teu corpo, sangue, alma e divindade. Que tão graça, Senhor, nós podemos contemplá-lo, podemos comungá-lo, podemos viver essa grande graça na igreja, meu Deus. Jesus Eucarístico, nós te amamos, nós te adoramos, querido Salvador, nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, porque o Senhor nos dá tantos meios de salvação. E queremos também nesse momento, Jesus, experimentar a graça do perdão em nossas vidas. A graça do perdão entre irmãos, entre família. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, agora, a colocar diante de Jesus a pessoa, as pessoas que você necessita perdoar. Talvez o erro não foi seu, mas isso machucou muito o seu coração. Quantas vezes nós temos que perdoar pessoas de trabalho que nos machucaram, que muitas vezes, por terem cargos melhor que nós, nos humilharam. Pessoas que nos prejudicaram no nosso tempo de escola, no nosso tempo de faculdade. Às vezes por bobeiras em famílias, por uma palavra dura, uma palavra maldita, e já se rompeu um relacionamento. Quantas situações nós vivemos ao longo da nossa vida, da nossa história, e que precisa da ação do Espírito Santo para termos a graça de perdoar aquela pessoa que nos passou para trás, de perdoar muitas vezes o nosso papai que era violento com a mamãe, nosso papai que muitas vezes chegava bêbado em casa e humilhava a mamãe, nos humilhava. Muitas vezes tem que ser aquele nosso familiar que convive conosco que nós precisamos dar o perdão e receber o perdão. Eu peço essa graça, Jesus, a Ti. Dai-nos a graça nessa noite de perdoar, Senhor. De termos a decisão no nosso coração de buscar o perdão, de dar o perdão, Senhor, mas também de receber o perdão, Senhor.
Sim, Senhor, sabemos que o amor, ele brota do perdão, Senhor. Dai-nos essa graça. Se você se lembrou de alguém, peça essa graça a Jesus. Coloque diante de Jesus essa pessoa e diga como Jesus falou ao Pai: Pai, perdoai-lhes, porque essa pessoa não sabia o que estava fazendo. E se você precisa ir ao encontro dessa pessoa, ao sair do grupo de oração, amanhã, no outro dia, prepare diante de Jesus na oração. Peça ao Espírito Santo a graça de você encontrar com essa pessoa, de você tomar a iniciativa de ir ao encontro dessa pessoa e buscar a reconciliação. Porque se nós não perdoarmos as ofensas que os outros nos fizeram, tampouco o vosso Pai do céu vos perdoará. Nós pedimos essa graça, Senhor. Liberta o nosso coração para o perdão nessa noite, Jesus. Eu convido você a se juntar de 3 em 3 agora nesse momento, e uns rezando pelos outros, pedindo a infusão do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que vai fazer essa obra no nosso coração, essa obra de reconciliação, essa obra de perdão, essa obra de ir ao encontro do outro, de sair de si e buscar o encontro com o próximo. Sim, você vai rezando com essa pessoa agora. Se você quiser agora, coloca uma pessoa no meio e vocês duas vão rezar por essa pessoa. Isso, uma pessoa vai no meio e as outras duas vão rezando por ela. Se você quiser até comentar algo, se não for tirar a sua privacidade, se não for tirar a sua liberdade, quer colocar algo para essas pessoas rezarem, coloque. Mas se não, coloque no coração de Jesus Eucarístico que aqui está. Ele sabe muito bem. Mas a graça do perdão acontece agora. A graça do perdão acontece em nosso meio nesse momento, porque é o próprio Jesus que nos perdoa. Até o extremo Ele nos amou e Ele nos perdoa. Vamos rezando um pelos outros. Jesus, Tu és o batizador. Batiza, Senhor, no nosso meio. Dai-nos uma grande graça de uma infusão, Senhor, nos nossos corações. Sim, Senhor, eu peço por Tu nesse momento. E há pessoas pensando assim: ah, mas tem pecados que não têm perdão. Essa frase não vem do Espírito Santo. Todo pecado tem perdão, porque o perdão vem do coração de Jesus. E não há pecado maior que o amor de Deus, que a misericórdia de Deus. Até a traição tem perdão. Tem perdão. Então, por isso nós vamos já pedir essa graça ao Senhor, que nos dê o dom de perdoar. Não importa que foi você que errou, se foi o outro que errou. Dê o perdão e peça o perdão. Assim o demônio vai sendo pisado, vai sendo tirado do lugar onde ele não deve ficar. O lugar do demônio não é no seu coração, não é no meu coração. O lugar do nosso coração é do amor misericordioso de Jesus. E nós pedimos que Ele reine aqui neste lugar, que nós possamos dar o perdão, pedir o perdão, ter a humildade de dizer: me perdoa. Eu te perdoo, eu perdoo a Deus, eu perdoo por toda essa situação. Mesmo que o seu coração não sinta, mesmo que inicialmente você fale só com a sua boca, a sua atitude obediente de perdoar e pedir o perdão vai trazer essa graça de você sentir que você deu o perdão, mas isso vem depois. Perdoe, meu irmão, não amarre o seu irmão, não amarre o seu esposo, não amarre o seu filho na cilada do inimigo de Deus. Dê o perdão, peça o perdão, porque Ele não é pior nem melhor do que você. Todos nós erramos, todos nós vacilamos. Por isso nós precisamos pedir, nós merecemos também o perdão. E nós pedimos, vai pedindo por essa pessoa que está aí perto de você, por aquele que ele precisa perdoar, por tudo aquilo que está amarrado na vida dele, pela falta de perdão, pela falta de misericórdia, pela vontade de se vingar, pela vontade que o outro se dê mal, porque ele me prejudicou, ele me fez mal. E muitas vezes nós queremos que o outro se dê mal também. Tira isso do nosso coração, Senhor. Pelo dom do seu oceano de misericórdia que está no teu coração, Jesus. E você que tem o desejo de vingança no seu coração, em nome de Jesus que aqui está, seja extirpado da sua vida, do seu coração esse desejo.
Coloque diante de Jesus eucarístico esse desejo. E não se vingue, porque a vingança é do Senhor. É o Senhor que combate por nós. É o Senhor que pertence o julgamento. Ele é o justo juiz. Isso, vai rezando com fervor. Vai colocando a sua alma nessa oração. Vai derramando o seu coração diante de Jesus nesse momento, para que Jesus possa também te dar a graça de perdoar. Os jovens que vão vindo em espírito de oração, venham, se ajoelhem diante de Jesus. Isso, se derramem diante de Jesus nesse momento. Olhem para Jesus e rasguem o coração de vocês. Nós estamos falando da graça do perdão nas nossas vidas, do perdão do papai, do perdão da mamãe que nós devemos dar, do perdão daquele amigo de escola que nos ofendeu, que nos humilhou porque ele tinha um tênis melhor que o meu, e muitas vezes ele me humilhou. Vai rezando agora no seu coração, pedindo a graça do perdão também para a sua vida, porque eu tenho certeza, nós precisamos muito dessa graça, a graça de perdoar, a graça de amar. E tudo começa pela efusão do Espírito. Peça essa graça da efusão, a efusão do Espírito Santo. Eu convido os jovens também a rezarem um pelos outros agora. Os meninos, um rezando um pelos outros. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões pra te louvar. Desfaz todas as tristezas, incertezas, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, nesse lugar. Você que foi prejudicado também pelo seu sócio, perdoe o seu sócio também em nome de Jesus. Você também que teve uma experiência dolorosa com a sua tia, perdoe também esse momento que você viveu. Você, esposo, você que muitas vezes não perdoa a sua esposa por ela muitas vezes não corresponder às suas expectativas, por ela não agir da maneira como você gostaria, perdoe a sua esposa. Ame a sua esposa como ela é e perdoe. Perdoe por todas as vezes que ela falou mal de você na frente dos outros. Perdoe a sua esposa. E você, esposa, perdoe a grosseria do seu marido. Perdoe aquilo que ele fez, que ele não deveria ter feito, mesmo que ele tenha feito mais de uma vez. Perdoe. Perdoe o seu esposo. Você, filho, perdoe os seus pais. Perdoe o seu pai por não ter cuidado de você, não ter criado você. Perdoe a sua mãe por muitas vezes ela não ter aquela palavra doce que você precisava, que você gostaria. Perdoe. Perdoe porque a sua vida, a sua salvação também depende do seu perdão. Do seu perdão. Não se refugie debaixo de desculpas. Não se faça de vítima, porque a única vítima perfeita é Jesus Cristo. E todos nós somos vencedores. Ele nos dá a condição de nós vivermos bem, de nós vencermos o pecado e todas as lutas, porque Ele já pagou todos os pecados e nos perdoou mesmo sem nós merecermos. Por isso você também pode perdoar. Você também pode vencer a morte. Você também pode vencer o pecado, assim como venceu Jesus na cruz. Sai debaixo dessa desculpa de dizer que você vive assim, você está assim por causa de tal pessoa, por causa da minha mãe,
por causa do meu pai. Sem vítimas, Não, Senhor Jesus. você é vencedor, você é autor da sua própria história. Assuma a sua história e perdoe o seu irmão, perdoe a sua mãe. Sim, Senhor Jesus. Se ela agiu assim é porque ela agiu como ela pôde, com aquilo que ela recebeu. Tenha misericórdia da sua mãe, que Deus terá misericórdia também de você. E nós somos vencedores também pela virtude daquele que nos amou, aquele que nos deu todo o amor, todo o sangue na cruz. Aceita esse amor, aceita esse sangue. Aceita esse sangue que vem do coração de Jesus sobre você. E permita que esse sangue também escorra sobre as pessoas que te feriram. Aquelas pessoas que fizeram você se rebaixar, se reclinar. Obrigada, Senhor, pelo teu imenso amor. Coloca um pouquinho desse teu imenso amor no nosso coração pecador, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. O Senhor também toca em filhos que sentiram vergonha dos seus pais. Quantas vezes você sentiu vergonha na sua escola, quando seu pai e sua mãe foram naquela reunião? Você sentiu vergonha dele, dela, por qualquer motivo. Que você possa agora, assim, com o coração arrependido, pedir que o Senhor derrame esta misericórdia e o dom do perdão, para que você seja perdoado dessa vergonha que tanto feriu o coração do seu pai, da sua mãe, que se sentiu rejeitado. Vamos olhando para Jesus agora, com o coração muitas vezes aliviado, um peso sai das nossas costas, porque o perdão é isso, ele traz uma grande libertação para as nossas vidas, e uma libertação que muitas vezes nós não enxergamos, que é uma libertação espiritual. Que possamos viver nas nossas vidas, nas nossas famílias, a graça do perdão. Não é fácil. Eu tenho dificuldade de perdoar, eu tenho certeza que você tem, mas o Espírito Santo nos dá a graça de perdoar. Agora eu queria que você fizesse essa oração breve, falando as palavras assim que eu vou repetir, e colocando a pessoa, não precisa de nome dessa pessoa. Se for mais de uma, você pensa. Você diz assim: Senhor Jesus, em teu nome, eu perdoo essa pessoa. Pensa nessa pessoa, fala baixinho para você. Eu perdoo essa pessoa. Em nome de Jesus. E coloco essa pessoa dentro do coração amável de Jesus. Amém. 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 Vamos aplaudir o Senhor. O Senhor é o Senhor da nossa vida, merece todo o aplauso. Mas coloca força nessas palmas, coloca alma nessas palmas, coloca a sua alegria agora. Viva nosso Senhor, viva o nosso Salvador querido, viva Jesus Eucarístico, que é o supremo bem da igreja, cantando. Podes reinar, Senhor Jesus, assim. O teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, nesse lugar. Reina, Senhor, nesse lugar. Reina, Senhor, nesse lugar. Amém. Foi bom estar com Jesus ou não foi? Foi bom demais, né? Jesus é maravilhoso. Que bom. Que bom que você veio, que bom que nós nos reunimos mais uma vez nesse sábado. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Tem alguém que veio pela primeira vez? Não, né? Então, tem? Não, eles já vieram. Mas eu convido assim a você, na semana que vem, trazer uma pessoa, né? Se cada um de nós
trazermos uma pessoa para viver tudo isso de bom que nós vivemos hoje, o quanto nós vamos evangelizar, né? Quantas famílias serão resgatadas? Então, eu convido a você a semana que vem a trazer uma pessoa ao grupo de oração. Amém? Eu vou chamar o Mauro, que vai nos dar os avisos. Boa tarde você que está nos acompanhando pela internet. Bem, primeiro aviso principal, dia 18 de maio, não esse sábado agora, o outro sábado, nós teremos às 18 horas aqui, a missa da vigília de Pentecostes. Então a gente está fazendo todo esse caminho, né, de seminário de vida. Nós estamos, acho que só deve ter mais uma pregação, né, Sandra? Para encerrar esse seminário sobre o ano da fé. Depois, dia 18 de maio, nós temos a missa da vigília de Pentecostes, e o mais importante é o seguinte, que para a gente já está anotando. A partir do dia 18 de maio, nosso grupo de oração sempre ocorrerá às 18 horas. Então, você vai se programando, será das 18 às 20 horas o grupo de oração. A missa dia 18 com o padre João Paulo, se eu não me engano. Né? E depois, dia 18, nossos grupos de oração serão às 18 horas. Tá? Amanhã temos, a partir das 15 horas, mais uma escola de família. Então, você que nos acompanha aqui, está fazendo a escola de família. Quem está aqui, que participa da escola de família, já anota. Amanhã, às 18 horas, mais uma aula da escola de família. Às 15 horas, 3 horas da tarde. Tá bom? Então, esses são os avisos principais. Temos a lanchonete lá fora, para a gente fazer a nossa fraternidade. E a gente conta com você, também intercedendo por nós, pela nossa nova sede. Você que não sabe ainda, nós temos o portfólio, falando do nosso projeto para aquisição da nossa sede. Tem no balcão da Providência, vai estar a Anice lá, acolhendo vocês. Tá ok? Então, acho que é só isso. Já acolheu quem está vindo a primeira vez? Acho que tá bom, então. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tá bom. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor nos mostre a sua face e conceda-nos sua graça. O Senhor volte o seu rosto para nós e nos dê a paz e nos batize no Espírito Santo. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos na mesma? Os aniversariantes não está aqui. Está aqui. Sem óculos não enxergo. Eu vou falar um que eu sei, que hoje é aniversário de casamento do Heraldo e da Rosana. E aqui, Gabi? Dia 4. Dia aniversário do Vitor, do André e da Anice. Hoje é aniversário do... dom da visão. Do Vitor, filho do André e da Anice. Dia 6, segunda-feira, é aniversário do Rogério, né, esposo da Cleonice. Dia 8 é dia do aniversário do Padre Fernando de Assis, que esteve conosco essa semana. Dia 9, aniversário da Rosimara, do Rosildo, lá de Brasília. Um abraço a todos, tenham uma boa noite. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua família.